Enquanto as crianças vão seguindo com a irmã Lídia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 15, do verso 14 ao verso 33. Estamos quase acabando aí a nossa jornada por Romanos. Chegamos já ao penúltimo capítulo, ao fim do penúltimo capítulo. Semana que vem a gente faz mais uma meditação no capítulo 16 e depois uma meditação fazendo um fechamento de toda a carta, né? Fazendo um apanhado de tudo aquilo que nós vimos ao longo desse quase um ano, né? Foram, nas minhas contas, são 34, 35 mensagens, 36, uma coisa assim. Tivemos alguns intervalos, né? Teve férias, teve Natal, Ano Novo, eventos especiais, aniversário da igreja, então a gente teve alguns intervalos aí, mas começamos essa série de mensagens em meados de outubro do ano passado. Estamos agora no finalzinho de setembro, nós estamos encerrando. Mas hoje eu quero convidar você a ler comigo, primeiramente, esses versos, né? É um trechinho um pouco mais extenso, e é um trecho muito semelhante ao início da carta, né? Aqui já encerra aquela fase na verdade, já encerrou a fase de orientações teológicas do pastor e de aplicações propriamente dita, né? O apóstolo Paulo já não tem mais grandes ensinos aqui. Na verdade, ele está fazendo comentários, né? Encerrando a carta. Você vai ver que tem todo um tom de encerramento mesmo, tem todo um tom de fechamento, de finalização. Ele já disse tudo o que tinha que dizer, ele já explicou o evangelho, né? Só para que você lembre rapidamente o esboço geral da carta. É sempre bom você lembrar isso, a fim de que você, quando for ler a carta novamente, ou quando for mesmo estudar em algum outro momento essa carta, se encontre com mais facilidade dentro do texto bíblico, né? Então, do capítulo 1 até o capítulo 11, o apóstolo Paulo expõe o evangelho. Ele abre a carta dizendo, né, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque o justo viverá pela fé, né? Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aí ele explica toda a dinâmica do evangelho, como o evangelho nos salva, como nós somos salvos pelo evangelho, como é a questão da justificação, as implicações disso, como é a realidade dos dois povos, judeus e gentios, dentro desse contexto todo do evangelho. E depois, a partir do capítulo 12, ele vai fazer algumas aplicações práticas, ou melhor, vai fazer algumas inferências do evangelho, né? Ele vai trabalhar os desdobramentos éticos e práticos do evangelho, no capítulo 12 e no capítulo 13, e no capítulo 14 ele vai pegar esses desdobramentos, capítulo 14 e a metade do capítulo 15, vai pegar esses desdobramentos das implicações práticas e éticas do evangelho para resolver um problema que aquela igreja estava enfrentando, que era a relação entre os crentes fracos e os crentes fortes, que assim como o apóstolo Paulo denomina, né? Os irmãos da igreja não se denominavam assim, né? Talvez os dois grupos se achassem fortes, né? Mas o apóstolo Paulo trata nesses termos, que era a questão de que tinha um grupo que tinha dificuldades com uma dieta alimentar em relação a comidas que eram oferecidas a outros ídolos, e o outro grupo que entendia que aquilo não havia nenhuma influência dentro da sua fé, não causava nenhuma influência, então participavam e comiam. E isso gerava um problema, uma ruptura dentro da igreja, porque o corpo estava se dividindo, porque o corpo não conseguia fazer as coisas juntos, porque as pessoas não conseguiam sentar juntas à mesa para participar de um momento de comunhão, porque uns se entendiam pecando naquele ato e os outros não respeitavam a consciência do irmão, né, que ainda não havia compreendido que, de fato, aquele evento, aquela questão da carne oferecida a ídolo, não influenciaria na sua relação com Deus. E aí, a partir disso, a carta segue para o seu encerramento, tá? Ela segue para os seus momentos finais, e aqui no finalzinho do capítulo 15, você vai ter um momento de orientações finais, de comentários finais. No capítulo 16, o apóstolo Paulo faz uma série de saudações, nós vamos ver isso na semana que vem, e o desafio nosso agora é, nesse tipo de texto, que não é um texto didático, propriamente dito, né? Ele não está ensinando alguma coisa, extrair lições para as nossas vidas. Mas eu entendo que há aqui algumas inferências bastante positivas para nós aprendermos, e o tema que eu quero trabalhar com os irmãos é uma igreja apostólica. No relato do apóstolo Paulo sobre a igreja de Roma e sobre o seu apostolado, que é exatamente isso que ele faz nos últimos versos aqui, nós podemos aprender algumas características para vivermos uma igreja
genuinamente apostólica. Então, a minha pretensão nessa noite, o meu interesse nessa noite, o meu intento nessa noite é extrair desse trecho orientações para vivermos uma igreja genuinamente apostólica, uma igreja apostólica no sentido de que assume a sua tarefa de levar a mensagem do Evangelho, de ser um portador da mensagem do Evangelho. Lembre-se que apóstolo, tá? Aqui apenas um corte didático, nós entendemos que apóstolos são os 12 da Bíblia, né? Incluído aí Matias e depois mais o apóstolo Paulo, então 13 no total. Essa incumbência apostólica é dada a esses 13 homens, não há mais apóstolos modernos nem posteriores. Algumas tradições cristãs acham que há uma sucessão apostólica, nós vamos até fazer um comentário breve sobre isso ali no primeiro ponto da mensagem, a ideia de que existe uma sucessão apostólica, mas, biblicamente falando, não há nenhum fundamento para isso. A incumbência, o chamado para o apostolado é desses. Mas a igreja e todo crente é um apóstolo por natureza, porque quem é o apóstolo? O apóstolo é o mensageiro. Tá? Na concepção mais simples da palavra, apóstolo é aquele que é um mensageiro, é aquele que leva uma mensagem para outro. Então, os apóstolos eram chamados de apóstolo porque estavam levando essa mensagem. Mas o título de apóstolo, tá? Esse título nós entendemos que biblicamente é desses 13, tá? E não há mais apóstolos modernos. Então, toda essa turma que se apresenta como apóstolo aí está trazendo para si uma incumbência que o texto bíblico não lhes dá. Mas isso é uma discussão para a escola bíblica e eu convido você a estar conosco aqui no domingo pela manhã. Em algum momento a gente vai tocar nesse assunto com mais propriedade, com mais profundidade. De início, você só precisa entender isso. Tá? Em algum sentido, você precisa entender que a igreja é apostólica porque a igreja continua carregando a mensagem dos apóstolos, continua carregando essa mensagem para as outras pessoas. Então, nós precisamos saber como uma igreja pode ser apostólica, exercer essa tarefa, e eu entendo que nesses versos nós temos algumas lições para as nossas vidas. Então, nós vamos fatiando o texto para não ficar muito extenso. Eu não vou fazer uma leitura inicial do texto, eu vou ler verso a verso e comentando cada um deles e tirando aqui algumas aplicações para nós. A primeira lição que eu quero tirar desse texto é que uma igreja apostólica é uma igreja autossustentável. Uma igreja apostólica é uma igreja autossustentável. No verso 15, preste atenção ao que o apóstolo Paulo diz. Meus irmãos, quanto a mim, estou convencido de que já estáis cheios de bondade e plenamente supridos de todo conhecimento, sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. Sendo vós mesmos capazes de instruir-vos uns aos outros. É muito interessante o apóstolo Paulo fazer um comentário como esse sobre a igreja de Roma, porque a igreja de Roma, do ponto de vista histórico, né, o que nós temos de relatos históricos sobre ela, nós não sabemos quem fundou a igreja de Roma. Há uma possibilidade muito remota e com poucas evidências de que o apóstolo Pedro teria fundado a igreja. Inclusive, esse é o sustentáculo de alguns braços de uma tradição especificamente do cristianismo, a tradição romana, que entende que a igreja de Roma é proeminente sobre as demais porque ela foi fundada pelo primeiro apóstolo, o primeiro papa. Tá? Então, há essa percepção. Por isso que a Igreja Católica a sede dela fica em Roma. Né? Essa é uma das explicações. Né? Tem outras explicações históricas para isso, mas o fato é que há uma tradição que defende a ideia de que o apóstolo Pedro, fundou a Igreja de Roma. Só que as evidências internas, as evidências bíblicas e as evidências externas dos materiais extrabíblicos correntes foram produzidos ao mesmo tempo ou em um tempo muito próximo, não dão nenhum tipo de embasamento para essa ideia. Não há esse relato, e é muito estranho que a igreja de Roma, se fosse fundada pelo apóstolo Pedro, isso não tivesse sido citado no texto bíblico, especialmente no texto de Atos, porque o texto de Atos cita irmãos que são provenientes da igreja de Roma. Né? E aí eu quero, inclusive, chamar a sua atenção, porque lá em Atos, né, ou melhor, até antes de Atos, né, o texto de Atos, ele fala de um casal chamado Priscila e Áquila, que são provenientes dessa igreja de Roma. Eles vêm de Roma e se encontram com o apóstolo Paulo.
E Lucas, como o autor do livro, o autor do relato histórico ali de Atos, né, o livro de Atos é um relato histórico, é uma grande anotação, são os Atos dos Apóstolos. É muito óbvio, é bem compreensível, é esperável que Lucas relatasse que aqueles irmãos tinham vindo de uma igreja e provavelmente conheciam o apóstolo Pedro. Lucas cita Pedro, muito provavelmente Lucas citaria que aquela igreja foi fundada pelo apóstolo Pedro, e essa informação não existe no texto bíblico. Mas já a gente volta para Priscila e Áquila. Mas o fato é que essa é uma igreja que nós não sabemos quem fundou, mas é uma igreja que é reconhecida em todo o mundo pela sua fé. É isso que o apóstolo Paulo fala no início da carta. Lá no capítulo 1, verso 8, ele diz o seguinte: em primeiro lugar, dou graças a Deus, dou graças ao meu Deus por intermédio de Jesus Cristo, por todos vós, pois a vossa fé é anunciada em todo o mundo. O mundo cristão, o mundo apostólico, conhecia a fé da igreja de Roma, conhecia a igreja de Roma como uma igreja sustentada. E o interessante dessa igreja é que essa igreja não está ligada a um grande nome. Não é uma igreja fundada por Paulo, não é uma igreja fundada por Pedro, não é uma igreja fundada por um grande nome. Então, em tese, essa igreja foi fundada por missionários itinerantes. É muito provável que cristãos que foram se convertendo, foram trafegando, mudando de cidade, plantaram essa igreja. Então, é uma igreja que começa sem um pedigree, sem um grande nome envolvido no seu desenvolvimento, mas é uma igreja que produz muita coisa positiva e é uma igreja que se destaca, e se destaca em níveis muito próximos das grandes igrejas do período apostólico. E para que a gente entenda essa realidade da igreja de Roma, aí sim eu volto ao casal Priscila e Áquila, que são citadas lá em Atos capítulo 18. Quando o apóstolo Paulo chega em Corinto, ele encontra esse casal, Priscila e Áquila, e aí tem ali todo o relato de que eles estão saindo de Roma, estão vindo de Roma, muito provavelmente estão saindo de Roma por causa do decreto do imperador Cláudio, que havia expulsado todos os judeus de Roma, tá? E com isso muitos cristãos acabaram saindo juntos. Isso eu já comentei em outras mensagens, o evento histórico que dá origem a esse fato. E eles acabam indo parar na região da Acaia, que é onde fica Corinto, fica na região de Acaia, e lá eles conhecem o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conhece o casal, o apóstolo Paulo inicia um trabalho com eles já são convertidos, já estão caminhando na fé, se encontram com Paulo, iniciam um trabalho missionário com Paulo, e nesse processo de uma viagem missionária, Paulo segue uma direção, tá? Priscila e Áquila permanecem na região da Acaia, e eles encontram um outro personagem bastante conhecido do texto de Atos, um homem chamado Apolo, um homem que está vindo da região de Alexandria, um judeu, que o texto bíblico vai dizer que Apolo era alguém que era profundo conhecedor das Sagradas Escrituras e pregava com grande maestria e com grande entendimento. Apolo ficou tão famoso entre os cristãos que na própria igreja de Corinto, em um determinado momento, você vai ter ali uma divisão interna, né? Há aqueles que entendiam que Apolo rivalizava com o apóstolo Paulo em importância. Tanto é que se formam dois grupos, o grupo de Apolo e o grupo de Paulo. O apóstolo Paulo, inclusive, trata isso na sua primeira carta. Ele diz: eu sei que se formou entre vocês dois grupos, o grupo eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e aí fica uma discussão, e o apóstolo Paulo deixa bem claro: olha, ambos estão fazendo o mesmo trabalho, então não há sentido a gente estar dividido aqui em grupos. Mas o fato interessante aqui, estou falando de Apolo, o fato interessante é que quando Apolo chega na região da Caia, ele está pregando com conhecimento e autoridade, ele não demonstra conhecer o batismo do Espírito Santo, ele só conhece o batismo de João. E nesse processo, isso é algo que aconteceu naquele período, há um processo de transição da compreensão do batismo de João para o batismo do Espírito Santo. Isso também é um tema que a gente trataria com muito mais tranquilidade em uma escola bíblica, mas o fato é que o livro de Atos deixa claro que a compreensão do batismo do Espírito Santo ela vai galgando espaços, ela vai avançando à medida que a igreja avança. Tá? Hoje nós entendemos que o batismo do Espírito Santo está plenamente derramado sobre toda a igreja, mas por alguma natureza do momento, por alguma questão do momento, Deus entendeu por bem tratar com o seu povo dessa forma, derramando esse batismo do Espírito Santo em etapas, até que toda a cristandade fosse alcançada por esse batismo do Espírito Santo. E o fato é que Apolo havia se convertido,
confessava Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, pregava e defendia e vencia os debates com os judeus sobre a realidade de Cristo como o Messias, provando que Cristo era o Messias, algo que o apóstolo Paulo fez muitas vezes também nos seus debates, e o próprio Apolo, fazendo isso, ainda não conhecia o batismo com o Espírito Santo. E aí Priscila e Áquila, ouvindo Apolo pregar, percebem essa falha na teologia de Apolo e simplesmente chega assim: Apolo, vem cá, senta aqui que eu preciso te explicar o batismo no Espírito Santo. Um casal de uma igreja que não foi formada por um grande líder, uma igreja que aparentemente não tinha uma grande liderança, uma liderança forte, onde as pessoas estivessem ligadas a essa liderança, mas conhecedores da palavra, fortes, firmes na fé, a ponto de corrigir talvez aquele que fosse o pregador que teria capacidade para rivalizar com o apóstolo Paulo em poder e capacidade de explanação do texto bíblico. O Apolo é tão importante para a história da cristandade, embora a gente fale muito pouco sobre ele, que há entre os debates dos possíveis autores da carta de Hebreus, existe uma corrente muito forte de muita gente que defende que o autor da carta aos Hebreus é Apolo, por conta do seu conhecimento sobre o judaísmo, e por ele é apresentado assim, alguém que era um profundo conhecedor da tradição judaica, e o texto lá demonstra que o seu autor é alguém profundamente conhecedor das tradições judaicas. Mas esse tema sobre a autoria de Hebreus é só uma trivia aqui, para que você entenda. Esse homem, que era de fato um grande pregador, precisou ser discipulado por esse casal, Priscila e Áquila, um casal formado nessa igreja, na igreja de Corinto, ou melhor, na igreja de Roma. Uma igreja que conseguia, por conta própria, produzir pessoas da mais alta capacidade e conhecimento teológico, conhecimento na fé, e que abençoava toda aquela região. Esse casal é fruto da igreja de Roma, e eles foram tutores de Apolo, orientaram Apolo, e a partir do que Apolo aprende com eles, Apolo, obviamente, se torna um pregador muito mais útil e muito mais importante para a história da igreja. E aqui, 3 lições são bastante interessantes para nós sobre a igreja especificamente, sobre o comportamento dessa igreja, ditos aqui no próprio texto, no verso 14. O apóstolo Paulo diz que a igreja de Roma é uma igreja cheia de bondade, o apóstolo Paulo diz que a igreja de Roma é uma igreja cheia de conhecimento, e o apóstolo Paulo diz que a igreja é uma igreja apta para o pastoreio mútuo. É uma igreja que se autopastoreava, é uma igreja que se cuidava, é uma igreja que cuidava uns dos outros, uma igreja que estava constantemente preocupada com o crescimento mútuo da igreja. E essa igreja é a igreja para quem o apóstolo Paulo está escrevendo, essa igreja é uma igreja que é modelo para nós, e essa igreja é uma igreja que, de fato, usava os dons que o Senhor colocou para aquela igreja. Então, se nós desejamos ser uma igreja apostólica e cumprir o nosso papel de sermos os mensageiros dessa mensagem, dessa notícia do Evangelho, nós precisamos estar aptos a ser cheios de bondade, cheios de conhecimento, e precisamos estar aptos a nos autopastorear. Um problema muito sério que todos nós, como igreja, modernamente falando, enfrentamos é essa intensa dependência de pessoas específicas, né? Ou da liderança, ou do pastor, ou da liderança específica. E aqui eu não estou me abstendo das minhas obrigações como pastor, mas uma igreja, se quiser de fato ser uma igreja apostólica, ela precisa que cada membro esteja apto a pastorear o restante da igreja, esteja apto a exercer essa tarefa de ensino. E nesse processo, a gente só consegue fazer isso se nós nos dispusermos a estarmos cheios da bondade, da vontade de Deus, cheios do conhecimento, para que nós possamos, de fato, produzir cada vez mais pessoas aptas ao autopastoreio e ao desenvolvimento da própria igreja. Então, é necessário nós olharmos para essa igreja e pensarmos como nós, igreja Batista Olaria, ou como nós, igreja moderna, em 2024, podemos ser uma igreja que é cheia de bondade, cheia de conhecimento, e uma igreja apta ao autopastoreio, uma igreja autossustentável, uma igreja que não precisa ficar dependendo
ou de um nome externo, ou de uma liderança específica, para que as coisas aconteçam. Esse é um exemplo de igreja que nós podemos adotar para nós, se quisermos de fato ser uma igreja apostólica. O verso 14 aqui que nós estamos estudando nesse momento, ele é um convite para todos nós crescermos em nossa fé e usarmos os dons que Deus dá para nós, para edificarmos a igreja. Lembre-se que ao longo da carta o apóstolo Paulo deixou claro que os dons são derramados sobre a igreja. Muitas vezes nós não conseguimos chegar nesse ponto específico de comportamento como igreja, porque nós duvidamos de que o Espírito Santo derrame sobre a igreja dons para que a igreja possa crescer e possa atingir essa capacidade de autopastoreio ou de mútuo cuidado, de mútuo trabalho para o crescimento. Ora, se nós somos de fato pessoas que confessam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se formos selados pelo Espírito Santo de Deus, é certo que o Deus do Espírito há de derramar sobre nós os dons necessários para que a igreja se desenvolva. Então, cabe a nós buscar, como o apóstolo Paulo fala mesmo aos Coríntios, aqueles dons que são mais necessários para a igreja. Eu já tenho falado com os irmãos em outros momentos, e aqui eu quero ser muito franco e tranquilo com os meus irmãos, não há nenhum tipo de constrangimento nesse sentido. Muitas vezes, nós já trabalhamos isso em outros momentos da carta, muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam no nosso corpo, na nossa igreja local, mas nós queremos que outra pessoa faça, nós queremos que outras pessoas assumam a responsabilidade, nós queremos que outras pessoas desenvolvam a tarefa, quando na verdade o Espírito distribui os dons para o corpo inteiro. Então, muitas vezes as coisas não acontecem porque nós não estamos envolvidos com as coisas para que elas aconteçam. Nós não abraçamos a causa para que as coisas aconteçam. Nós não confiamos que o Espírito Santo derramará sobre nós os dons necessários para que as atividades, as tarefas, as programações, os projetos, os trabalhos, o que quer que seja, aconteçam ou se desenvolvam. Eu olho para a igreja de Roma e fico imaginando. De novo, chama a atenção, não é uma igreja fundada pelos apóstolos diretamente, não é uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, não é uma igreja fundada pelos discípulos do apóstolo Paulo, não é uma igreja que recebeu alguns dos discípulos do apóstolo Paulo para pastorear. Por exemplo, se você olhar para a igreja de Éfeso, que é uma outra igreja muito famosa nesse período, é uma igreja que foi fundada por Paulo, é uma igreja que depois é pastoreada por Timóteo, é uma igreja que depois, em algum momento, recebe o apoio de Tito, que é um outro discípulo de Paulo. É uma igreja que em algum momento da sua história vai ser pastoreada por João, o próprio apóstolo, o João. Então, é uma igreja que recebeu apoio graúdo constantemente. Mas a igreja de Éfeso, embora seja referenciada como modelo também, especialmente no livro de Apocalipse, a igreja de Éfeso não produziu uma Priscila e um Áquila. E aqui eu não estou dizendo que uma igreja é pior do que a outra. O que eu estou dizendo é que a igreja de Roma, mesmo sem todo esse aparato, consegue produzir uma Priscila, consegue produzir um Áquila, e obviamente outros tantos deviam haver no seu meio, porque isso chegou a um ponto do apóstolo Paulo reconhecer: vocês são uma igreja capaz de se autopastorear. Ou seja, o apóstolo Paulo não está dizendo: olha, vocês precisam da minha ajuda para se desenvolver. Vocês têm capacidade, Deus derramou o dom sobre vocês, vocês podem se desenvolver como igreja, e é uma igreja que se desenvolve, é uma igreja que permanece de fato. Então, se nós de fato queremos ser uma igreja apostólica, cumprir o nosso papel, nós precisamos estar aptos a ser uma igreja cheia de bondade, cheia de conhecimento e capazes para o autopastoreio. Continuando ainda no texto, estávamos apenas no primeiro verso, uma igreja apostólica é uma igreja sacerdotal. O texto agora muda, né? O apóstolo Paulo fala da igreja de Roma, ele faz um elogio à igreja de Roma no primeiro verso, e agora, na sequência, ele vai falar sobre o seu ministério sacerdotal, melhor, o seu ministério apostólico. E a partir do comportamento do ministério apostólico do apóstolo Paulo, nós podemos tirar também algumas aplicações, algumas lições, se nós queremos ser uma igreja apostólica genuinamente, aprendendo com o próprio apóstolo no seu comportamento. Então, uma igreja apostólica é uma igreja sacerdotal, do verso 16 ao verso 17. Para ser um servo de Cristo Jesus, desde o verso 15. Mas em parte vos escrevo mais francamente, para vos lembrar de alguma coisa por causa da graça que me foi concedida por Deus, para ser um servo de Cristo Jesus entre os gentios, servindo ao Evangelho de Deus, como sacerdote
para que os gentios sejam aceitáveis a Deus como oferta santificada pelo Espírito Santo. Portanto, tenho motivo para me gloriar em Cristo Jesus nas coisas pertinentes a Deus. Então, perceba que o apóstolo Paulo se compreende como um sacerdote. E aí você precisa entender qual é a tarefa do sacerdote dentro do contexto judaico. Dentro do contexto judaico, o sacerdote é aquele que coordena o culto, é aquele que é o intercessor, o intermediador entre o povo e Deus. É aquele que pega a oferta do povo e leva até a presença de Deus. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo se enxerga como um sacerdote exercendo um ministério sacerdotal, qual seja, ir aos gentios, pregar o evangelho, encontrar os salvos e levar esses salvos até o Senhor. E levar os arrependidos até o Senhor como uma oferta ao Senhor. Nesse sentido, o apóstolo Paulo entende que todo aquele a quem ele anuncia o evangelho, e a pessoa responde graciosamente, positivamente ao evangelho por conta da ação do Espírito Santo, é uma oferta que ele entrega a Deus. E nesse sentido, nós precisamos aprender que a nossa ação como evangelizadores e como uma igreja apostólica que anuncia a mensagem do evangelho é de trazer pessoas ao Senhor, a fim de que o Senhor se alegre com a conversão dessas pessoas. Há um elemento sacerdotal nessa nossa tarefa. Há uma compreensão de que nós não estamos simplesmente fazendo uma tarefa, no sentido de cumprir uma tabela daquilo que nos foi ordenado. Eu prego o evangelho, e aí agora então eu vou alcançando uma espécie de pontuação, porque eu vou convertendo pessoas, mas essa ideia de você levar o evangelho às pessoas, e à medida que elas vão sendo convertidas pela ação do Espírito Santo em suas vidas, isso é uma oferta que nós entregamos a Deus. E aí cabe a nós pensarmos, quanto de oferta temos entregados a Deus? Quanto de oferta temos apresentado ao Senhor nesse sentido? Eu tenho apresentado alguma oferta ao Senhor nesse sentido? Eu tenho trazido pessoas para conhecer ao Senhor? Eu tenho levado o Evangelho às outras pessoas, a fim de que pessoas sejam tocadas pelo Evangelho e eu possa apresentar a elas diante do Senhor como uma oferta agradável ao Senhor? Então o apóstolo Paulo trata a sua tarefa como uma tarefa sacerdotal, uma tarefa onde ele não apenas está exercendo um ministério que lhe foi dado, mas ele exerce o ministério com uma conotação sacerdotal. Ele é um intermediador entre os pecadores e Deus. Essa é a tarefa da igreja. Se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos ser intermediadores entre os pecadores e Deus. Nós precisamos ser essa ponte entre aqueles que precisam ouvir o Evangelho e o Senhor. E aí, isso só vai acontecer se nós nos movimentarmos em direção a essas pessoas. Se nós nos apontarmos em direção a essas pessoas e nos envolvermos com ela. E aí você aplica tudo que o apóstolo Paulo falou ao longo dos últimos capítulos. Quando o texto diz que agora você não vive mais só para você mesmo, você vive para o próximo e vive para Deus, vive para fora, para além de você, existe todo um universo de pessoas que precisam ouvir a mensagem do Evangelho. E essa mensagem está com você. Essa mensagem está conosco. A nós, igreja, foi dada esta tarefa sacerdotal de sermos os intermediadores entre aquilo que Deus quer falar às pessoas e a necessidade delas de ouvir o que Deus deseja falar com elas. Então o apóstolo Paulo se entende como esse sacerdote. E se nós de fato queremos ser uma igreja apostólica, se nós queremos ser uma igreja que de fato assume uma tarefa apostólica de levar o Evangelho a outras pessoas, nós precisamos exercer esse ministério sacerdotal. E nós precisamos oferecer, e aqui eu falo entre aspas, o sacrifício de novas vidas a Deus. Tá? Não é que você vai apresentar um sacrifício para agradar a Deus, mas ao apresentar o Evangelho para outras pessoas e encontrar aqueles que desejam ouvir o Evangelho e vão ser tocados pelo Evangelho, isso é uma oferta que você também está entregando ao Senhor. E a igreja precisa abraçar essa tarefa, precisa abraçar essa incumbência, e precisa abraçar essa compreensão. Nós só alargaremos
as nossas tendas como igreja, como povo de Deus, como agência local, se nós nos dispusermos a levar o Evangelho a outras pessoas. Isso é uma tarefa de todos nós, não é uma tarefa apenas do pastor, não é uma tarefa do domingo à noite especificamente, no culto, não é uma tarefa do culto específico de evangelização, não é uma tarefa de um momento específico, isso é uma tarefa diária. O apóstolo Paulo se entendia como um sacerdote em tempo integral, levando a mensagem de Deus aos homens e trazendo os homens à presença de Deus. Então, se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos exercer o ministério sacerdotal e oferecer o sacrifício de novas vidas a Deus, objeto da nossa evangelização. Terceira lição, quero tirar agora a partir do verso 18 até o verso 21, uma igreja apostólica faz o que precisa ser feito. Uma igreja apostólica faz o que precisa ser feito. Eu confesso para os irmãos, eu tenho muita dificuldade de fazer esses títulos assim, sabe? Então, normalmente, quando termino, eu sempre digo assim, acho que você disse nada aqui, né? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, uma igreja apostólica, se ela deseja de fato abraçar essa tarefa apostólica, o que precisa ser feito, a gente faz, a gente não fica titubeando, a gente não fica pensando. E aí, o que eu quero... vamos ler o texto para entender exatamente o que o apóstolo Paulo nos ensina em relação a isso. Então, olha, presta atenção. Ele diz o seguinte, porque não ousarei falar de coisa alguma, senão daquilo que Cristo tem feito por meu intermédio, para a obediência dos gentios, em palavra e em ação, pelo poder de sinais e prodígios, no poder do Espírito Santo, de modo que desde Jerusalém aos arredores até o Ilírico, tenho proclamado plenamente o Evangelho de Cristo. Desse modo, esforcei-me por anunciar o Evangelho, não onde Cristo já havia sido proclamado, para não edificar sobre fundamento alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão e os que não ouviram entenderão. Então, Paulo diz que os seus objetivos, o objetivo do seu ministério era levar os gentios à obediência a Cristo, a sua tarefa sacerdotal. E ele faz isso pela ação de Cristo na sua vida. Tá? Então, ele diz que Cristo age na sua vida em palavras e em ação, ou seja, não apenas pelo que ele diz, mas pelo que ele faz também. Aqui ele está falando do comportamento dele, nós também precisamos abraçar esse tipo de comportamento para as nossas vidas. As palavras, embora expliquem muitas coisas, elas normalmente vão ser reforçadas, vão ser melhor entendidas quando elas são representadas por ações. Então, não adianta nada eu pregar o Evangelho se eu não vivo o Evangelho, se o Evangelho não é a minha vida de fato. Então, as minhas palavras têm um certo poder, mas elas certamente encontrarão toda a sua capacidade se estiverem aliadas ao meu comportamento. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo nos ensina a fazer o que tem que ser feito. O que eu tenho que fazer? Se eu sou crente, eu tenho que viver como crente. Se eu prego o Evangelho, eu tenho que viver o Evangelho que eu prego. Se eu espero que o indivíduo se converta dos seus pecados, eu tenho que me converter dos meus pecados. E aí ele continua trabalhando aqui o seu ministério, ele diz, o ministério de Cristo, através do apóstolo Paulo, se dá por sinais e maravilhas. Então, o apóstolo Paulo atua em seu momento histórico, fazendo sinais e maravilhas. Ele realiza milagres, realiza prodígios, realiza feitos fora do comum, fora do normal, ressuscita pessoas, cura pessoas, transforma realidades. Então, de fato, isso é uma realidade dentro do contexto, especialmente o contexto apostólico. Mas o fato aqui é que esses sinais todos, por mais mirabolantes que fossem, ou por mais miraculosos que fossem, tinham uma tarefa. Qual era a tarefa? Apontar em direção ao Evangelho e apontar em direção a Cristo. Então, esses sinais apontam o significado do reino chegando. É o anúncio do reino chegando. O poder indica o caráter, tá? Que se expressa no poder de Deus sobre toda a natureza, e as maravilhas é a ideia de embasbacar as pessoas com a mensagem do Evangelho. Então, o apóstolo Paulo, ele se preocupa em anunciar o Evangelho de maneira que o Evangelho, de fato, traga algum tipo de espanto, algum tipo de maravilhamento para as pessoas. E aí, aqui, nesse sentido, a gente precisa aprender com o apóstolo Paulo a seguinte estratégia para o nosso comportamento evangelístico. Às vezes, a gente anuncia o Evangelho, mas a gente anuncia o Evangelho quase como se fosse um movimento mecânico. Tá? E aí, por isso que eu tenho muita dificuldade com aqueles manuaizinhos de anúncio do Evangelho, sabe? Passos para isso, passos para aquilo, folhinha para lá, folhinha para cá. Ainda que eu até recomende alguns para facilitar o seu processo de abordagem com alguma pessoa sobre o Evangelho,
Se você não foi maravilhado pelo Evangelho, dificilmente você vai conseguir maravilhar alguém com o Evangelho. E o Evangelho, para tocar nas pessoas, ele precisa ser apresentado desta maneira, como de fato a maravilha do que ele é. Então há uma necessidade de nós, como cristãos, se queremos ser apostólicos, a anunciar o Evangelho com o seu poder todo, com tudo aquilo que está envolvido no processo de desenvolvimento do Evangelho, naquilo que de fato o Evangelho é. O apóstolo Paulo abre a carta dizendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra ali no original, embora não tenha diretamente a ver com a palavra em português, mas tem uma raiz comum, semelhante, é dínamo, tá? E dínamo tem a ver ali com dinamismo, tem a ver com dinamite, tem a ver com força, tem a ver com essas percepções todas. O fato é que o Evangelho é esse elemento dinâmico, é esse elemento poderoso, é esse elemento que causa transformação. E se eu não fui impactado por esse Evangelho, dificilmente, ao anunciar para outra pessoa, eu conseguirei impactar essa outra pessoa com esse mesmo Evangelho. Então eu preciso que o Evangelho primeiro impacte a mim. E para ele me impactar, eu preciso entender esse Evangelho, me debruçar sobre ele e me deleitar sobre ele. Então o apóstolo Paulo, ele anuncia o Evangelho com o ímpeto que precisa ser anunciado, ele faz o que precisa ser feito e ele vai aonde precisa se ir. Tá? E aqui ele faz um adendo específico, ele diz, olha, eu não anunciei o Evangelho aonde Cristo já havia sido anunciado. Ou seja, o que o apóstolo Paulo aqui está dizendo, e aqui tem uma questão muito específica do apóstolo Paulo, a gente precisa lembrar um pouco da história dele, ele mesmo disse que ele é como se fosse um filho abortado, né? E aqui eu entendo o grafismo dele, né? Como ele está tentando ser bem explícito mesmo. Ele é um nascido fora do tempo, né? A ideia dele é que assim não era para ele existir, tá? Então ele era algo que aconteceu depois. E por ter sido um apóstolo que veio depois dos outros apóstolos, ele muitas vezes precisava constantemente provar que era apóstolo e deixar claro para todo mundo que ele era apóstolo. E uma das maneiras que ele entendeu a partir do Senhor é a seguinte, olha, se os apóstolos pregaram lá, eu vou pregar lá. Tá? Se lá já tem uma plantação de um trabalho que os outros apóstolos fizeram, então eu vou para onde não tem nenhuma plantação, porque eu vou mostrar claro para todos que eu não estou trabalhando em cima do trabalho dos outros. Mas o que a gente pode aprender com esse comportamento do apóstolo Paulo, que está muito ligado à sua própria realidade, tá? À sua própria realidade momentânea ali. O que nós precisamos aprender? Que nós precisamos anunciar o Evangelho onde o Evangelho precisa ser anunciado. Tá? Às vezes, a gente perde tempo e gasta tempo anunciando o Evangelho onde o Evangelho já foi anunciado. E aí a gente fica ali, porque é mais cômodo anunciar o Evangelho onde ele já foi anunciado. E a gente vai deixando de lado os lugares onde o Evangelho ainda não foi anunciado. Então, de repente, você está investindo seu tempo em anunciar o Evangelho onde aquela semente já foi plantada. E aí, como é mais fácil e mais cômodo, você permanece por ali. Porque anunciar o Evangelho aonde o Evangelho ainda não foi anunciado pressupõe maior embate, pressupõe algum tipo de oposição maior, pressupõe algum tipo de dificuldade maior. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos ir aonde precisa ser ouvido o Evangelho. E aí não faz diferença se é mais difícil, é mais fácil, é menos constrangedor, mais constrangedor. O fato é que nós precisamos assumir essa tarefa de anunciar o Evangelho onde o Evangelho precisa ser ouvido. Então, se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós devemos trazer descrentes à obediência a Cristo. E aqui, obviamente, você não vai trazer a força, você vai trazer anunciando o Evangelho. Como é que nós faremos isso? Com ações e com palavras, confiando no poder do Espírito Santo, anunciando o reino, dando os sinais do reino e impactando a vida daqueles que ouvem a mensagem. Como é que uma igreja dá sinais do reino? A nossa tradição, a tradição batista, entende que os sinais desvaneceram ao longo do tempo, esses sinais miraculosos, né? Então, a gente não propaga a ideia de que sinais extraordinários são feitos a qualquer momento. Não que nós não creiamos que eles são possíveis de ser feitos, ao Senhor nada é impossível, mas nós entendemos historicamente, pelo
pelo que está relatado no texto bíblico, que em algum momento esses sinais deixaram de ser utilizados pelo Senhor para que o Evangelho fosse confirmado. Os sinais miraculosos que eu digo são esses sinais extraordinários, né? A ressurreição de alguém, a cura de um cego, a cura de um paralítico, essas coisas extraordinárias que a gente viu no texto bíblico. Mas ainda assim a igreja é chamada a dar sinais do reino. E como é que a igreja dá sinais do reino? Ela dá sinais do reino vivendo a realidade do reino. Quando nós, como igreja, hoje de manhã nós tivemos um debate aqui sobre questão de disciplina e falamos sobre tratamento do mal, tratamento da falha. E um ponto, em um determinado momento da aula, nós falamos que a igreja perdeu essa capacidade de ser o lugar onde as pessoas se sentem seguras para tratar de seus problemas com o corpo. Porque em algum momento nós nos tornamos uma comunidade onde a fofoca se tornou algo muito comum entre nós. Então as pessoas já não se sentem mais confortáveis de abrir as suas intimidades para um corpo de estranhos. Porque no fim das contas a gente, em algum sentido, ainda se sente estranho um para o outro. Ainda que a gente se chame de irmão, ainda que a gente diga que faz parte do mesmo corpo, ainda que a gente cante músicas que falam exatamente isso, somos um corpo, uma família, um só o povo. Cantamos hoje, né? Um só rebanho, um só povo, um só corpo, uma só fé. Ainda que a gente cante tudo isso, a gente não consegue vivenciar isso em toda a sua inteireza, porque nós temos as nossas limitações em relação a isso. Mas um sinal que a igreja pode dar do reino ao mundo é deixando claro que a igreja é um local seguro, que a igreja é um local onde as pessoas têm maturidade para auxiliar as outras pessoas nas suas dificuldades. É óbvio que eu entendo que isso não é a nossa realidade, mas isso deveria ser o nosso desejo. Isso deveria ser o nosso projeto. Isso deveria ser o nosso alvo como igreja. Queremos ser uma igreja onde as pessoas se sintam confortáveis para tratar de todos os seus problemas e que nós tenhamos a maturidade necessária para que ninguém se sinta constrangido ao tratar de alguma dificuldade na sua caminhada de fé no meio do povo, porque ele vai se sentir acolhido, ele vai se sentir respeitado e vai se sentir bem tratado. Isso é um sinal do reino, porque no reino será assim. No reino não haverá nenhum tipo de distinção entre nós. No reino nós seremos de fato um só corpo. No reino dos céus, quando estivermos eternamente com Deus, não haverá mais esse tipo de vergonha um para com o outro ou esse tipo de constrangimento um para com o outro. Então, nesse sentido, nós damos sinais do mundo ao mundo do reino dos céus, quando nós nos comportamos aqui como o povo que de fato já vive no reino dos céus. E esses sinais são poderosos para que as pessoas entendam que de fato a mensagem que nós pregamos é uma mensagem que transforma vidas. A outra lição que eu tenho para tirar do texto, a partir do verso 22, é que uma igreja apostólica está sempre ocupada com a expansão do reino. Preste atenção aqui no comportamento do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: é por isso que muitas vezes tenho sido impedido de chegar até vós. O apóstolo Paulo já comentou isso outras vezes na carta, que ele queria, já tentou ir a Roma outras vezes, mas não conseguiu, porque ele está sempre impedido. E por que ele está sempre impedido de chegar até Roma? Porque o apóstolo Paulo está ocupado pregando o evangelho. Está ocupado pregando o evangelho. E ele não está só simplesmente ocupado porque ele não consegue vencer as tarefas que ele mesmo colocou para ele. É porque aonde ele vai chegando e vai percebendo que há necessidade da mensagem ser pregada, ele começa a pregar a mensagem. Ele começa a anunciar o evangelho. Ele começa a se preocupar com a conversão de pessoas. Ele começa a se preocupar com pessoas sendo discipuladas e preparadas e moldadas e transformadas. E ele se preocupa com a organização de uma igreja local para que essa igreja continue caminhando com as próprias pernas, para que ele possa então seguir para outro lugar. E aí ele pede missionários de outras regiões para vir dar continuidade ao trabalho. Mas o fato é que ele está impedido de chegar até a igreja de Roma porque ele está trabalhando com a expansão do evangelho. E aí ele continua dizendo no verso 23, mas agora não tendo mais o que me detenha nessas regiões, ou seja, o que ele tinha que fazer na região onde ele estava já foi realizado, e tendo já há muitos anos grande desejo de visitar-vos, eu o farei quando for à Espanha, pois o espero ver-vos de passagem e ser encaminhado por vós para lá, depois de experimentar um pouco da vossa companhia. Mas agora vou para Jerusalém para servir aos santos, porque pareceu bem às igrejas da Macedônia e da Acaia levantar uma oferta fraternal para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles,
porque se os gentios participaram das bênçãos espirituais judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo concluído isso, e certificado-me de que receberam esse fruto, partirei para a Espanha, passando para visitá-los. Bem sei que quando vos for visitar, chegarei na plenitude da bênção de Deus. Então, preste atenção aqui que o apóstolo Paulo ele não fica à mercê da vida ou do tempo, tá? Ele está constantemente ocupado com a expansão do reino. Então, preste atenção, os planos do apóstolo Paulo são os seguintes: eu terminei meu trabalho na região onde eu estou, eu vou ver vocês quando for à Espanha. Ele já está planejando chegar à Espanha, onde ele vai plantar uma igreja. Por que ele está indo à Espanha? Porque em Roma já tem igreja plantada. Aí ele quer chegar à Espanha e quer a ajuda da igreja de Roma para chegar à Espanha. Mas o plano do apóstolo Paulo é chegar à Espanha. Mas ele diz, mas antes eu vou a Jerusalém. Vou a Jerusalém levar uns donativos dos irmãos da região da Macedônia, porque pareceu bem a eles, diante da necessidade dos irmãos de Jerusalém, dos irmãos judeus que estão passando por uma fome severa, pareceu bem a eles fazerem uma oferta, e eu vou levar essa oferta a eles, e deixar claro para os judeus, dizer, claro, olha, os gentios, que muitas vezes foram rejeitados por vocês, inclusive pelos cristãos, aí tem todo o debate que acontece ali no livro de Atos, e também acontece na carta de Gálatas, sobre essa relação do gentio ter que virar judeu, e aquela guerra que houve nos primeiros momentos do desenvolvimento da igreja. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, os gentios entenderam que só chegaram à salvação porque Cristo se revelou aos judeus, e ao se revelar aos judeus, o evangelho começou a ser anunciado e chegou até eles. Então, os gentios estão trazendo essa oferta para ajudar vocês. Mas os planos do apóstolo Paulo eram entregar a oferta em Jerusalém e já vir embora para a Espanha, passando por Roma. E preste atenção que ele está sempre ocupado com a expansão do reino. E aqui há pelo menos duas preocupações. Primeiro, ele terminou de plantar uma igreja, ele já está pensando em plantar outra, ele já está pensando em levar o evangelho a uma outra região, a região da Espanha. Segundo, ele está preocupado que o reino cresça na união, a união entre gentios e judeus, deixando claro, ele fala aos gentios, olha, vocês precisam se preocupar com os judeus estão passando dificuldade, o evangelho chegou até vocês porque o evangelho nasceu entre os judeus, então vocês precisam se preocupar com eles são irmãos de vocês também, e aí nesse sentido os gentios juntam lá uma oferta e vão ajudar os irmãos de Jerusalém. O apóstolo Paulo vai levar essa oferta, isso está relatado lá no livro de Atos, leva essa oferta até os irmãos de Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele vai dizer, olha, foram os irmãos gentios que se preocuparam com vocês, ou seja, ele está preocupado em criar essa comunhão no corpo, em deixar claro que já não há mais essa divisão entre gentios e judeus, que isso é um corpo só. E depois disso, ele quer seguir em direção à Espanha para plantar uma igreja, passando por Roma e pedindo auxílio da igreja de Roma. Então o apóstolo Paulo ele está constantemente preocupado com a expansão do reino, com as necessidades do reino e com o próprio reino. Se nós queremos ser uma igreja apostólica, o reino precisa ser o objeto de nossas preocupações. Nossos planos precisam estar sempre direcionados para o crescimento do reino. Nós precisamos projetar e planejar como igreja, pensando sempre na expansão do reino. O que nós estamos fazendo está ajudando o reino a se expandir. Nós estamos empenhados em fazer com que o reino alcance outras pessoas, que outras pessoas sejam alcançadas pelo reino. O reino é parte das nossas preocupações. Se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo. Quinta e última lição, nós podemos tirar do verso 30 até o verso 32, uma igreja apostólica sabe que não faz nada sozinha. Ele finaliza dizendo o seguinte, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que luteis juntamente comigo nas vossas orações em meu favor diante de Deus, para que eu fique livre dos rebeldes na Judéia e para que este meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, eu chegue até aí com alegria e possa recobrar as forças entre vós. Preste atenção aqui, meus queridos. O apóstolo Paulo, talvez o principal nome neotestamentário, talvez aquele que moldou, e aqui entendo, não há nenhuma deturpação, nós somos cristãos, tá? Mas em algum sentido nós somos muito paulianos, né?
O evangelho que chegou até nós, o evangelho apostólico que chegou até nós, é muito moldado pela teologia do apóstolo Paulo, né? Mais da metade do Novo Testamento são escritos de um único homem. Então, nesse sentido, nós temos muita teologia desse homem. Ele nos serviu profundamente. Mas esse homem, o grande apóstolo Paulo, talvez o principal dos apóstolos neotestamentários, ele pede ajuda em oração da igreja de Roma. Ele diz: meus irmãos, eu preciso de vocês orando comigo. Eu preciso que vocês orem por mim. E eu preciso das orações de vocês, porque eu vou enfrentar dificuldades quando chegar lá em Jerusalém. E, de fato, ele enfrenta muitas dificuldades quando chega em Jerusalém. Pelo relato de Atos, quando ele chega em Jerusalém com essa oferta, ele entrega a oferta aos judeus e depois ele vai pagar uma promessa, né? E aí está dentro do contexto da tradição judaica. Ele fez lá um voto, né? E aí ele então vai ao templo fazer todo o processo de pagamento da oferta por esse voto, né? Inclusive ele precisa raspar a cabeça. E aí ele leva outros 2 irmãos com ele. Aí ele é acusado de ter trazido gentios para dentro do templo. Na verdade, não eram gentios, mas ele é falsamente acusado. E nesse processo de ser falsamente acusado, ele é preso. Aí começa todos os imbrólios da vida do apóstolo Paulo, que finalizam ali no livro de Atos. Então, aparentemente, o apóstolo Paulo nunca conseguiu realizar isso aqui que ele fez, tá? Que ele projetou, essa ideia de chegar até Roma e depois chegar até Espanha. Ele chega a Roma por outros caminhos. Ele chega a Roma por conta dos embates jurídicos, né, que ele vai tendo com esses seus perseguidores. Ele acaba chegando até Roma, mas ele não chega da forma como ele gostaria. Muito provavelmente nunca chegou à Espanha para plantar essa igreja que ele sonhou em plantar lá. Mas o fato é que ele entende que ele não consegue fazer nada sozinho. E se nós, de fato, queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos da ajuda dos irmãos, de todos os irmãos, para que juntos possamos fazer aquilo que, de fato, nos foi incumbido de fazer. Então, Paulo deseja a oração dos irmãos, Paulo precisa de ajuda nas suas lutas diárias, Paulo pede intercessão, ele pede socorro e ele pede também suporte financeiro, né? No sentido de que ele pede ajuda dessa igreja para chegar até a Espanha. Paulo pede ajuda, isso é muito interessante, tá? O grande apóstolo Paulo entende que ele precisa da ajuda dos irmãos para desenvolver. E aí é óbvio, se nós queremos ser uma igreja apostólica, queremos desenvolver projetos para que o reino se expanda, queremos desenvolver o reino a partir dessa agência, nós precisaremos de ajuda, e ajuda uns dos outros, e ajuda de nossos irmãos. Se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos buscar auxílio um dos outros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós precisamos da ajuda uns dos outros, nós precisamos ajudar os nossos irmãos nas tarefas que eles estão desenvolvendo, nos projetos que estão sendo desenvolvidos, a fim de que o corpo possa crescer, a fim de que o corpo possa se desenvolver. Então, se nós queremos ser uma igreja apostólica, nós precisamos buscar auxílio uns dos outros. E aí, no finalzinho, o último verso, é talvez a aplicação final para nós, ou melhor, a oração final para nós dessa mensagem. Ele diz que no último verso é o seguinte, que o Deus de paz esteja conosco nessa empreitada para sermos uma igreja apostólica. Ou melhor, ele não diz exatamente isso, ele diz... deixa eu achar o texto aqui. Que o Deus de paz seja com todos vós. Amém. O desejo do nosso coração é que o Deus de paz esteja conosco nesse processo, nesse projeto e nessa empreitada de nos tornarmos uma igreja apostólica, uma igreja que assume a sua tarefa de ser portadores da mensagem do Evangelho. Esse Evangelho que foi amplamente exposto ao longo de toda a carta de Paulo aos Romanos, além de todas as suas aplicações e implicações práticas e das suas implicações éticas para a nossa vida, que nós de fato assumamos essa tarefa e que o Deus de paz esteja conosco para que nós tenhamos sucesso nessa empreitada. Amém? Amém, meus irmãos. Então, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça para nós orarmos, encerrando esse momento. Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, porque nós desejamos ser uma igreja que de fato assume uma postura apostólica, uma postura de sermos anunciadores do Teu Evangelho por onde quer que passemos, por onde quer que estejamos. Nós sabemos que são muitas características para sermos de fato uma igreja
totalmente apostólica, mas nós queremos desenvolver cada uma delas na medida da tua graça, na medida do teu tempo. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia para conosco, nos auxilie, Pai, moldando-nos à imagem e semelhança de Jesus Cristo, transformando o nosso entendimento, aquecendo o nosso coração, dando-nos sentimento de unidade, sentimento de corpo, dando-nos essa ânsia por levar o Evangelho a outras pessoas, dando-nos as ferramentas, dando-nos o conhecimento, dando-nos o desejo pelo conhecimento, a fim de que, de fato, sejamos uma igreja que anuncia o Teu Evangelho a todos quantos nós podemos ter oportunidade de anunciar, e trazendo essas ofertas ao Senhor, ofertas de mais e mais pessoas rendidas aos Teus pés, a fim de que o Senhor seja glorificado com a conversão de cada uma delas, porque sabemos que cada uma dessas conversões é pura obra da Tua graça, pura obra da Tua glória. Por isso nós queremos reconhecer isso, louvando o Teu nome por cada uma dessas pessoas, que o Senhor há de nos dar à medida que o Senhor nos transformar em uma igreja genuinamente apostólica. Tem misericórdia de nós, fala aos nossos corações, molda-nos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, meus queridos. Vamos caminhando para a última etapa do nosso culto. Eu quero dar aqui alguns avisos aos irmãos.